capítulo de número 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Nós fizemos a leitura da palavra do versículo 4 até o versículo 16. Mas agora nós vamos ler somente do 13 até o 16. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a Tua palavra, que neste momento agora o Senhor possa falar aos nossos corações. Para que a gente, Senhor, possa sair daqui edificados, fortalecidos e guiados pelo poder do Teu santo e glorioso Espírito. Senhor, te peço mais uma vez que o Senhor cerque este lugar com os Teus anjos poderosos, cortando e repreendendo toda a potestade do inferno e todo o mal. E que somente a Tua presença, Senhor, e o Teu poder se estabeleça aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios capítulo número 4, versículo 16, versículo 13 até o 16. Diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, fez o aumento do corpo para sua edificação em amor. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, o tema desta mensagem é a unidade da igreja. Quando nós falamos em unidade da igreja, na quinta-feira passada nós pregamos sobre os dons espirituais, os dons que é dado pelo Espírito Santo de Deus. E precisamente no capítulo de número 12 de 1 Coríntios, a partir do versículo de número 12, vai falar também dessa unidade, meus irmãos. Isso me chamou muita atenção, essa questão da unidade. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só, assim é Cristo também. Aí, versículo 13, diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Amém, meus irmãos? Então, aqui nós vamos ver o apóstolo Paulo comparando a igreja como o corpo, meus irmãos. E aí, quando a gente observa o restante do capítulo 12, nós vamos ter aqui ensinamentos maravilhosos da parte de Deus para as nossas vidas. Porque assim como o corpo tem muitos membros, assim é a igreja de Cristo, meus irmãos. O corpo nosso, meu corpo e o seu corpo, é composto de muitos membros: cabeça, braço, mão, pé. A cabeça não pode dizer que não precisa do pé, porque o pé ou os pés é quem guiam, né? As mãos não podem dizer que não precisam dos pés, porque senão como é que você vai amarrar o sapato, a sandália, né? Então assim, os pés precisam das mãos, as mãos precisam dos pés, os dois precisam da cabeça. E esse corpo que somos nós, precisamos de uma cabeça, que é Cristo Jesus. Então o corpo bem ajustado, bem alinhado,
ele vai, irmãos, ter um bom rendimento. Um corpo bem ajustado, não tem como ele não ter um bom rendimento. Então o apóstolo Paulo acho lindo quando ele compara a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, com esse corpo. E quando nós observamos aqui, nós vamos ver exatamente, meus irmãos, o apóstolo Paulo falando praticamente quase as mesmas coisas, só que sendo a outra igreja. Aos Efésios, ele diz, no versículo 4, diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então nós podemos compreender, meus irmãos, aqui, que temos que manter essa unidade do corpo. Essa unidade do corpo, somos nós que temos que manter. Manter como? Tendo um só pensamento. Como é que vai funcionar isso? Meus irmãos, nós temos que ter amor uns para com os outros. Primeira coisa que nós temos que ter é amor. Temos que amar uns aos outros. Só assim nós vamos manter essa unidade. Porque se Deus criou a igreja, se Deus criou cada um de nós, aí coloca todos nós aqui no mesmo espaço, fazendo parte de uma só igreja, de um só cabeça que é Cristo. Então, qual é o nosso trabalho? Nós temos que fazer a nossa parte. Diga assim: eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a parte? É manter. E como é que nós vamos manter? Se nós tivermos, em primeiro lugar, amor para com os outros. Temos que amar, meus irmãos. Apesar das nossas indiferenças. Nós somos diferentes. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Mas mesmo nós tendo as nossas diferenças, nós temos que amar uns aos outros. Então, assim nós vamos conseguir manter. Como é que nós vamos conseguir manter, meus irmãos? Se nós entendermos uns aos outros. Como é que nós vamos conseguir amar o nosso irmão? Se nós entendermos esse irmão. Às vezes a pessoa quer mudar o irmão. Às vezes a esposa quer mudar o marido. Às vezes a esposa quer mudar o filho. Às vezes a avó quer mudar o neto. Às vezes nós queremos mudar até o vizinho. Mas nós temos que entender, nós temos que compreender que nós temos pensamentos diferentes, meus irmãos. E quando nós passamos a entender isso, nós começamos a amar. O começo do amor é entender. Você lembra quando você conheceu sua esposa? Você não amava ela, mas você conheceu ela. E o que foi que fez você amar? Foi você entender ela. Foi você entender ele. E aí começou o amor. Então, como é que nós vamos manter essa unidade da igreja? Quando a gente passa a entender o irmão. A gente entender muitas vezes que aquele irmão, muitas vezes ele não está na mesma dimensão que a sua. Muitas vezes o pensamento dele não está igual ao seu. Muitas vezes ele não está lendo a Bíblia como você lê. Muitas vezes ele não está orando como você ora. Muitas vezes ele não está buscando a Deus como você busca. Mas você tem que entender isso. E como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer isso? Meus irmãos, como é que nós vamos fazer? Ensinamento abençoado para nós. Suportando uns aos outros por amor a Cristo Jesus. Nós só vamos conseguir manter essa unidade, nós só vamos conseguir manter esse padrão que a gente tem aqui, para quando chegar lá na outra congregação e ali nos unirmos, se nós tivermos essas três coisas aqui, meus irmãos: amor, entendimento e suportando uns aos outros por amor a Cristo Jesus. Então, é isso que nós temos que manter. Esse mantimento é nosso. Esse mantimento é seu. Nós temos que manter isso, meus irmãos. Porque quando o crente não mantém, ele não procura manter esse amor,
ele não procura manter um entendimento sadio, ele não procura manter de suportar o outro, fica difícil dele conviver. É como que seja um membro do corpo que esteja ferido. E aí todo o corpo vai sentir. Todo o corpo vai se machucar. Exatamente por causa daquele membro ferido no corpo. Já pensou uma pessoa sem amor dentro da igreja? Sendo grosseiro com todo mundo? Né? Sem compreender o irmão? Né? Sem suportar? E a pessoa na igreja, não suporta o irmão Sebastião. Detesto o irmão Netanias. Né? Não suporto. Fica difícil, meus irmãos. Fica difícil. Então, esses ataques malignos, que eu posso dizer assim, ele vem exatamente, muitas vezes, daqui de cima para baixo. Lembre-se, o Cristo, o nosso Cristo, ele é o cabeça. E o diabo, ele vai exatamente em quem está aqui, para poder desvirtualizar aqui e poder chegar aí. Então, quando nós nos alinhamos aqui em unidade, em um só pensamento, eu amando o meu amigo irmão Sebastião, meu amigo irmão Natanias, meu amigo irmão Antônio, irmão Jacos, irmão Otimar, quando nós estamos alinhados aqui, meus irmãos, de mão dada que nós estamos aqui, que eu olho para a cara deles, para a honra do Senhor Jesus, e vejo eles aqui comigo na obra, com amor e carinho, meus irmãos, o maligno não consegue tocar na igreja. Sabe por quê? Diga assim, por quê? Porque o altar está alinhado. O altar está alinhado. Não adianta eu querer cobrar a união de vocês. Irmãos, socorro, seja unido com a irmã Antônia. Se eu estou desunido aqui com o irmão Otimar, eu estou intrigado com ele. Meus irmãos, diga assim, misericórdia. Pois é, meus irmãos. O altar aqui é responsabilidade. Todas as vezes que eu vou pregar, eu sinto assim aquele negócio nas pernas, meus irmãos. Porque é responsabilidade você transmitir a palavra do Senhor e viver em unidade. Os irmãos estão todo mundo olhando para cá, para a gente, irmãos. E se a gente não estiver alinhado, eu não sei se algum de vocês já prestou atenção. Às vezes eu estou orando aqui, aí quando eu chego só está o irmão Antônio. Eu falo com o irmão Antônio, é parte do Senhor. Mas eu não tenho falado com o restante dos obreiros. Aí eu me levanto da oração. Você que está olhando para cá, pode pensar, vixe, o pastor se levantou, não falou com o irmão Otimar, nem falou com o irmão Jackson. Sabe que ele está intrigado, o maligno vai lá na mente. Sabe que ele está intrigado com esse irmão? Aí eu, para cortar as forças do cinzento, eu falei com o irmão Antônio quando eu cheguei, mas quando eu me levanto aqui, eu saio dando a parte do Senhor para todos eles, cortando as forças do cinzento, falando com todos eles. O pastor está de bem com todo mundo. Amém, meus irmãos? Irmãos, às vezes uma falsa impressão é que gera exatamente, meus irmãos, a falta de mantimento na unidade. Então, nós temos que trabalhar com unidade. Nós temos esse padrão. É o padrão de Cristo. É a unidade da igreja. Então, meus amados irmãos, vamos lá. E como é que nós vamos manter esse padrão? Olha aqui o versículo número 2 do capítulo 4 de Efésios. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. 3 coisas que tem que estar comigo e com você para a gente manter essa unidade. Primeiro, humildade. Humildade. O que é humildade? Eu andar todo rasgado, todo maltrapilho? Não, isso é imundície. Eu chegar na sua casa, você está se enxugando com a toalha toda rasgada e toda preta de sujo. Aí eu digo, irmão, que eu sou humilde. Não. Você está com a chinela com o cabelo quebrado e um arame de baixo. Onde você passa, faz que de fogo sai na pista. Hein? Não dá certo, meu. Não. Aí você tem condição de comprar sandália, meu irmão. Misericórdia. Aí você, não, é porque eu sou humilde. Não, humildade não é isso. Humildade, sabe o que é humildade? É quando eu estou errado, eu ofendo o irmão, e eu chego para o meu irmão e digo, meu irmão, me perdoe. E quer ver quando é mais humildade ainda, é quando eu estou certo, que o irmão me ofende, e eu chego para ele e digo, meu irmão Otimar, me perdoe, meu irmão. Irmão,
Pense numa tapa na cara do cinzento. É quando você tem razão quando você não tem razão, e aí você pede perdão ou desculpa àquela pessoa. E ali o amor gera no meio daqueles irmãos. Então, outro, mansidão, meus irmãos. Mansidão é o segredo para tudo nas nossas vidas. Pessoas bravas, violentas, não conseguem nada, nem manter-se no emprego. O que é querer uma pessoa todo ignorante no trabalho, meus irmãos? Principalmente na igreja, né? Então, Cristo, ele muda, meus irmãos, o caráter. O cara é mau caráter, o cara rouba, o cara mata, o cara faz tudo de ruim, prostitui, engana, mente. Aí ele aceita Jesus, muda o caráter dele. Mas ele tem uma personalidade. Ele não é manso, ele é um cara valente. Aí o que é que vai acontecer? Essa personalidade é ele quem vai mudar. Jesus não muda, não. Personalidade é você mesmo quem muda. Amém, meus irmãos? E como é que você vai conseguir? Você vai lendo a Bíblia, vai orando, vai jejuando, vai pedindo graças a Deus para lhe dar mansidão na hora da tribulação. E depois de ser manso, a terceira coisa é longanimidade. Longanimidade, meus irmãos, é um teste. Porque essa palavra significa você esperar com paciência. Eita, Jesus. Esperar com paciência no Senhor. Não é fácil você ter essa paciência de Cristo e esperar as coisas no tempo certo. Meus irmãos, é preciso nós estarmos com o coração voltado para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de mantermos, nós vamos o quê? Desenvolver a unidade. Diga assim, depois de manter, nós vamos desenvolver a unidade. Depois que você mantém, é que você vai desenvolver. Não dá para desenvolver o que você não mantém. Então, tem gente que se engancha aí, porque vai querer desenvolver o que não tem. Então, primeiro você tem que manter-se em humildade, em mansidão e em longanimidade, meus irmãos. Para depois você desenvolver isso. Meu Jesus amado. Isso está, meus irmãos, no versículo 6 e 7, que diz assim, ó: um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos e por todos e em todos, mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Deus. Como é que nós vamos desenvolver? Quando nós cremos, nós entendemos. Olha para mim, presta atenção, porque isso é meio complexo de entender. E eu quero que você entenda que há um só Deus. Tem gente que até vai orar e diz assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí quem está ouvindo a oração acha que é 3 Deus. É, irmão? Vocês já ouviram essas orações? Pois não é não. É só um Deus. Aqui está dizendo que existe só um Deus. Diga assim, tem só um Deus. E como é isso, pastor? Vou te explicar para você nunca mais entender. É um Deus com 3 dispensações e 3 essências. Antigo Testamento, Deus da palavra. E haja luz. Hein? Lembra lá de Gênesis? Haja animais. Façamos o homem só por a palavra. Deus, na manifestação da palavra. Não se via Deus. Aí, Jesus, o Deus, mesmo Deus, em forma de homem. Um Deus só, tomou forma de homem, meus irmãos. Imagina um grande Deus, enorme, que todo o universo está na palma da sua mão. Isso a gente só entende por a fé, meus irmãos. É por a fé. Esse Deus se manifesta no ventre de Maria e ali é gerado Jesus Cristo de Nazaré.
o Deus Todo-Poderoso em forma de homem. Aí esse Deus, ele sobe, né? Ele sobe, mas fica o seu espírito. Deus em espírito. O Deus da fala, no princípio era o verbo, não é assim que João diz? No princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. Se fez carne, quem? Jesus. E agora reina entre nós, quem? O Espírito Santo de Deus. Então é um Deus só. Existe só um Deus, meus irmãos. Aí, como é que nós vamos entender isso mais? Todas as manifestações, olha, presta atenção. Existe um Deus com 3 dispensações, 3 essências, e todas as manifestações são dadas tanto a Cristo como ao Espírito Santo pelo poder de Deus. Um Deus com 3 forças diferentes, com 3 apresentações diferentes. A fala saiu do cenário. A fala saiu do cenário. Veio para cá a fala se escondeu. Aí entrou o quê? Jesus. E cura, e milagre, prodígio, e maravilha. Aí Jesus, chegou a hora de subir. Subiu. Espírito Santo. Agora, hoje, para sempre. Amém, meus irmãos? Tentei ser o mais didático e simples possível para você entender esse negócio em nome de Jesus. Então é assim que nós vamos conseguir desenvolver a unidade. Quando nós cremos em Cristo Jesus como Deus verdadeiro, sabedor de todas as coisas. Cristo é Deus de uma forma centralizada, para nos conceder a graça pelo seu Espírito. Entende, meus irmãos? O Deus da fala, de uma forma centralizada, é Cristo. E através de Cristo, nos concede o Espírito Santo para nos dar a salvação através da graça. Bênção, né? Bênção de Deus. Quando você entende isso, você vai compreender que Deus fez tudo por você. Deus já fez tudo por você. E quando alguém que não tem Cristo compreende isso, ele corre para os pés de Jesus. Porque ele entende que o próprio Deus grande fez tudo por ele. Meus irmãos, aí, depois de desenvolver essa salvação, nós vamos aperfeiçoar a unidade. Olha que coisa interessante. Primeiro a gente mantém, depois a gente desenvolve, e por último, a gente aperfeiçoa o desenvolvimento. Quando nós cremos, quando nós confiamos em Cristo, quando nós estamos firmes na fé, isso vai ser aperfeiçoado em nós. Então, o terceiro passo para uma unidade sadia nas nossas vidas é o aperfeiçoamento de Cristo Jesus nas nossas vidas. Versículo 8 até o versículo número 10 diz assim: pelo que diz, subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, quando fala em um só Deus, que desceu às regiões negras da terra, está falando da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é que Deus morreu, é porque Deus, em Cristo Jesus, tomando a forma de homem, foi até as partes mais negras da terra, e ali ele ressuscitou.
através do seu santo e glorioso Espírito. Porque nem as profundezas, nem aquela pedra posta na porta daquele túmulo gigantesca, não poderia parar em hipótese alguma um Deus todo-poderoso que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que aperfeiçoar isso em nós, meus irmãos. Aperfeiçoar. Cristo é de cima e de baixo também. Ele deu dons, ele desceu e ele subiu. Quinta-feira passada nós pregamos sobre os dons espirituais. Dons espirituais é ele que dá. Se é ele que dá, então ele dá na hora que ele quer. O problema é que muitas vezes a pessoa pensa que Deus fica entregando toda hora. Mas não é toda hora, é na hora que ele quer. Se é dele, então ele dá na hora que ele quer, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Então o que é que a gente tem que fazer? Ficar na dispensação da graça. E esperar por a hora certa de nós sermos usados como profeta e profetisa do Senhor. Fique só na dispensação da graça em nome de Jesus. Os dons foi ele que deu. Não é nosso. Não é meu, nem é seu. Quando eu falei dos dons espirituais quinta-feira passada, muitos dos irmãos já entenderam que no mínimo você tem um dom. E aprove a Deus entregar mais de 2, 3, 4 a cada um de nós que estamos aqui esta noite. Mas quando ele entrega, é preciso a gente entender que esse dom é dele. Acontece que existem muitas pessoas que tentam se promover com o dom que Cristo deu. Meus irmãos, isto é horrível. A minha esposa foi para uma oração, a irmã Sandra, e lá nessa oração, as pernas dela é grossa, e o profeta lá disse que ela estava com as pernas inchadas, estava com mal nas pernas. E a irmã Sandra chegou em casa indignada, né? A irmã Sandra estava com um problema nas pernas, estava inchado, mas ele disse que estava vendo uma enfermidade nas pernas dela. Hein, meus irmãos? O outro irmão estava lá, o profeta disse que tinha visto 2 homens numa moto correndo atrás dele. Lá se vai o irmão chegar na minha porta batendo no outro dia, pastor, pelo amor de Deus, me explica esse negócio, que eu não tenho nem ninguém me marcando, nem ninguém querendo me pegar, e 2 homens correndo atrás de mim. Meus irmãos, nós temos que entender que o dom é Deus que dá. Se é Deus que dá, nós temos que esperar para que ele se manifeste através da sua grandeza sobre aquele vaso escolhido e ali ele seja usada pelo Senhor. Não é na hora que você quer, não, que você não manda em Deus. Não, pastor, eu quero ser usado agora. Jesus me usa. Vai esperando que Jesus vai usar desse jeito. Não usa assim não, irmão. Jesus só usa aquele que se humilha, aquele que busca a sua presença, reconhece seus erros, reconhece as suas falhas. Quer conhecer um profeta verdadeiro? Olha para a vida dele. Onde é que Deus vai usar um profeta todo desmantelado? Não tem como, meus irmãos. Você é profeta do diabo, não de Deus. Deus só usa profeta com a vida no altar. Está na cara, meus irmãos. Quer saber se o profeta é de Deus? Olha para a família dele. Olha para ele. Se ele é crente, pelo menos. Não, mas Deus usou um vaso ali que ele não é nem crente, mas ele usou. Não. Não venha botar esse negócio na minha cabeça que não entra, não. Ele pode ter sido usado para abrir o seu entendimento, para você buscar a Bíblia e entender o que é um profeta verdadeiro. Aí Deus te deu assim um empurrãozinho. Meus irmãos, dons foi ele quem deu. Eita, meu Jesus. Por que isso? Meus irmãos, por que isso? Por que esses dons? Para se cumprir as Escrituras nas nossas vidas. Os dons espirituais é para que se cumpra as Escrituras nas nossas vidas e para edificação da sua igreja, de nós. Os dons não é para mim a edificação. Os dons não é para mim ser mais do que você. Não. Os dons é para
edificação do corpo de Cristo, para que a igreja seja edificada pelo poder do Espírito Santo de Deus. É interessante, porque Jesus desceu e depois subiu. Não é verdade, meus irmãos? Jesus desce, depois ele sobe. Mas não é todo mundo que desce e sobe. Só Jesus conseguiu isso, meus irmãos. Desceu e depois subiu. Eita, glória a Deus. Nós só somos daqui, mas nós ainda vamos morar lá. Ele já desceu de lá, veio para cá, subiu para lá de novo. Eita, glória a Deus. Isso é a grandeza de Deus, meus irmãos. Só ele fez isso. O cinzento, ele era de lá, desceu, mas ele não sobe mais. De jeito nenhum. Ele era. Por isso que ele tem raiva de mim e de você. Porque a gente não era de lá, nem nunca pisou lá. Mas nós vamos morar lá. Diga para quem está do seu lado, eu vou morar lá. Eita, glória. Você vai morar lá, meu irmão. Você vai morar lá. O diabo era de lá, mas ele não volta mais para lá. Por isso ele tem raiva de mim, por isso ele tem raiva de você. Para querer atrapalhar da gente morar lá. Mas está repreendido em nome de Jesus. Meus irmãos, versículo 11. Versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Nós falamos na doutrina passada a respeito dos dons espirituais. Aqui já são dons ministeriais. Vamos ver